Irmãos, como eu já disse, hoje iniciamos no mês da família uma nova série de mensagens e essa série é chamada Família da Aliança, chamados para viver os propósitos de Deus. E o objetivo dessa série, ela vai falar muito que família, ela não existe por um acaso. Ela existe dentro de um plano maior, existe dentro de um plano divino, e essa família ela tem vocação, ela tem missão, ela foi feita com um porquê. E o tema da nossa primeira mensagem é família e reino, uma relação íntima. Família e reino, uma relação íntima. Eu quero convidar você para que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 17. Gênesis, capítulo 17, e vamos ler dos versos 1 a 8. Você pode acompanhar tanto aí na sua Bíblia, quanto também aqui na projeção. Gênesis 17, do verso 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de famílias. E quando nós falamos sobre famílias, nós falamos sobre algo criado por Deus que está intimamente, profundamente ligado ao reino de Deus. A Bíblia, em vários momentos, Novo Testamento especialmente, fala sobre esse reino. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, do começo ao fim, nós vamos reparar que família é algo, uma criação muito especial. A gente pode fazer muitas perguntas para Deus. A gente pode questionar quando nós olhamos, inclusive, para as nossas famílias e nós encaramos algumas mazelas, algumas questões familiares, onde a gente se pergunta por quê? Por quê? Por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu com os meus pais? Por que isso aconteceu ou acontece com os meus filhos? Mas algo nós não temos como negar, que família é coisa de Deus e que o nosso Deus é um Deus de famílias. Hoje, se você lê o boletim, eu espero que você tenha lido o boletim, você vai reparar que o editorial do boletim, ele fala sobre uma alusão que nós queremos fazer, que trata sobre famílias também. E eu falo sobre rios e afluentes. E nenhum rio, ele corre sozinho. Se você conhece minimamente um rio, você vai reparar que esse rio caudaloso, um rio forte, ele não começa, nunca vai começar dessa forma. Ele nasce de uma pequena nascente e ele, ao longo do seu curso, ele é alimentado por diversos outros afluentes, alguns outros riachos, que ao se unirem, eles vão tornando possível a vida e o curso desse rio até o seu destino final. O papel desses riachos, desses afluentes, é trazer oxigenação, é trazer força, é trazer novo vigor, é para trazer vida, tanto para esse rio, quanto
quanto para o entorno por onde esse rio passa. Assim como um grande rio, ele depende dos seus afluentes para se manter vivo, para se manter forte, para se manter frutífero. A igreja do Senhor, ela também depende das famílias, para que essas famílias possam compor as igrejas e possam seguir em frente esse reino que Deus nos comissionou a seguir em frente. A Bíblia, ela nos ensina que a salvação é individual, correto? Talvez quando eu fale sobre famílias para você, e talvez se você se identifique sozinho aqui, mas só eu da minha família estou aqui hoje, né? E a Bíblia fala que salvação é individual, né? E de fato, está lá em Romanos 14, né? Falando que a salvação é coisa pessoal. No entanto, quando a gente começa a ler a Bíblia, e esse é um dos trechos desse começo, a gente está no 17º capítulo da Bíblia ainda, né? A gente vai notar que logo nos primeiros capítulos fica muito evidente que Deus tem algo de especial, né? E ele deseja um compromisso com a família como um todo. Quando a gente olha, a gente percebe isso nas relações de Deus com a humanidade, né? E assim como a gente viu logo na sua primeira criação, que foi uma criação familiar, a gente vai notar, por exemplo, no texto que a gente acabou de ler, que Deus foi fazendo alianças, foi firmando compromissos, fazendo pactos. Logo nos patriarcas, que são os primeiros personagens principais aí dessa grande promessa divina, né? A gente nota um passo a passo da demonstração da graça de Deus, e todos eles voltados para uma aliança que não é exclusiva de uma pessoa. Essa aliança se estende para os seus, para a sua casa, e mais ainda, estende para suas gerações vindouras, né? Para as gerações ainda que virão. Quando a gente olha, por exemplo, logo em Gênesis 7, a gente vai notar a história de Noé, quando depois dele ter recebido a ordem de construir a arca, já tinham passado aí 100 anos, irmãos. A gente olha assim, né? A arca foi construída ao longo aí mais ou menos 100 anos. E quando ele chega no final, que ele construiu a arca, está tudo certo, está tudo feitinho, o que ele fala para Noé? Noé, entra agora na arca, tu e a tua casa, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de Deus. Olha que interessante isso, né? A justiça de Noé trouxe bênção para sua casa. E tem sido justo diante de mim e dessa geração inteira. Então, Noé, entra, fecha lá a arca, você e toda a tua casa. Quando a gente olha a história de Josué, logo no seu discurso de despedida, ele também já está lá acima dos seus 100 anos, ele já está com 110 anos. Quando ele, um grande líder, né, que sucedeu Moisés, no seu discurso final, pouco antes dele falecer, o discurso final dele era o seguinte: imagina esse grande líder do povo, ele se coloca e fala o seguinte: olha só, eu tenho visto que o povo tem se desviado. Infelizmente, algumas famílias do nosso povo têm adorado os deuses pagãos, deuses de outros povos, deuses de outras culturas, têm adorado os balaíns, mas eu quero dizer uma coisa que eu e a minha casa serviremos o quê? Ao Senhor, e a gente repete isso até hoje, né? Diante disso tudo, eu só quero colocar uma posição oficial aqui para vocês. Gravem isso que eu vou dizer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente fala sobre a minha casa, ele está falando assim: eu, a minha casa, os meus descendentes, tá? Essa é a intenção dessa fala, né? A minha geração, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Quando Jesus vai na casa do publicano, vai na casa de Zaqueu, que ele confessa ali o seu pecado, ele conhece o Senhor, ele entende o evangelho. O que Jesus fala para ele? Hoje houve salvação nesta casa, nessa família. E de fato, ele é filho de Abraão. Quando nós vemos na história de Paulo, nas cartas de Paulo para Timóteo, a gente vai ver que logo na saudação dessa segunda carta que ele manda, olha o que ele diz lá. 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo da tua fé, uma fé sem fingimento, ele está falando de Timóteo, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e eu estou certo que
também habita em ti. Ou seja, você, Timóteo, é reflexo da fé da tua avó, que também se derramou na vida da tua mãe, e agora eu vejo em você essa mesma fé. E ele dá graças a Deus por isso. Ou seja, irmãos, o desejo de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família, é abençoá-la. Bem como ele deseja a bênção sobre você, sobre cada um de nós, ele também deseja que essas bênçãos se derramem sobre a nossa família, se derramem sobre a nossa casa, que as famílias dos crentes, daqueles que conhecem ao Senhor, estejam debaixo de uma espécie de guarda-chuva, a qual nós chamamos de aliança. Nós chamamos esse compromisso e esse desejo do Senhor de nos abençoar de uma aliança. E quando nós observamos isso, fica fácil compreender que família é parte de um plano eterno do nosso Redentor. No texto que a gente acabou de ler, Deus, ele reafirma a sua aliança. Essa não é a primeira vez que Deus faz essa aliança com Abraão. Se você olhar, né, nos capítulos anteriores, no capítulo 12 ele faz uma aliança, no capítulo 15 ele reafirma essa aliança com novos atores, aí, novos pontos na área, e no verso 17 ele fala que ele inclui, né, a descendência, como essa família será bênção na vida de todas as famílias da terra. E isso deve nos chamar a atenção, né? Portanto, família, ela está profundamente ligada ao plano eterno de Deus, ela é profundamente ligada ao reino de Deus, ao avanço do reino de Deus aqui na terra. No contexto desse texto que a gente acabou de ler aqui, a gente repara isso, que além de Deus já ter feito essas duas outras alianças com ele anteriormente, com Abraão, e ele veio reafirmando essa aliança, Abraão, nesse instante aqui, no capítulo 17, ele está com 99 anos de idade. E olha que Deus traz de novidade nessa nova reafirmação da aliança. Ele muda o nome de Abraão para Abraão, né? Porque ele vai ser pai de muitas nações. Ele estabelece que essa descendência ela será numerosa, ela vai reinar outras nações, ela vai ser uma geração de grandes líderes, de grandes estadistas, de grandes reis. Ele confirma que essa aliança não vai ser provisória, vai ser perpétua. E que essa aliança ela não vai ter implicação só na família de Abraão, não. Ela vai ter implicação nas gerações e nas famílias do entorno. Lembra da história do rio? Esse rio ele vai fluindo e vai trazendo vida também para aqueles que estão à volta. Mais ainda, ele garante a posse da terra que ele foi enviado e que ele pisou na sua peregrinação. Ele dá posse para essa terra como uma posse eterna, uma herança eterna. E o que isso nos ensina, né, sobre essa relação de família e reino que nós tratamos aqui sobre o tema da nossa mensagem? E eu quero separar algumas lições aqui para você. Primeiro, diz lá no verso 1, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser o quê? O que diz lá? Perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Nossa, que desafio é esse, né? Como assim, né? Ser perfeito. Busque a perfeição, anda na minha presença. Ou seja, antes de qualquer bênção familiar, grave isso, Deus convida essa família para um relacionamento próximo. Por isso, a primeira lição que eu quero destacar com você é que famílias da aliança são chamadas a andar com Deus. Famílias da aliança são chamadas a andar, de fato, próximas com Deus. Infelizmente, recentemente eu vi uma estatística que trata sobre uma realidade da família cristã brasileira, que o número de cristãos nominais tem aumentado vertiginosamente. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas que não caminham numa família de fé, que não caminham na igreja. E isso a gente nota no nosso dia a dia, não é assim? Várias famílias que a gente encontra por aí, não, eu sou crente. Com a igreja, no momento eu estou aí, né? Estou por aí, né? Mas são famílias que se afirmam como crentes, que se dizem fazer parte dessa aliança, mas não caminham de fato como uma família na fé. E
o convite do Senhor para nós como família, eu quero falar especialmente para você, responsável do seu lar, mães, pais, responsáveis pelos seus filhos, é que Deus nos chama a um relacionamento próximo com Ele. O nome desse relacionamento é intimidade. Deus deseja ter um relacionamento íntimo. E por que isso? É porque proximidade mais santidade é igual a intimidade. Grava essa matemática aí. Proximidade mais santidade é igual a intimidade. Ou seja, o convite do Senhor é para que nos aproximemos dele. O convite do Senhor é para que nós caminhemos de forma perfeita, como homens dignos dessa proximidade. E quando nós buscamos isso, nós estamos buscando santidade. E quando nós caminhamos com o Senhor em proximidade, quando nós buscamos santidade diante dele, o que ele nos devolve é uma intimidade, irmãos. E eu não sei você, mas se você tem um coração igual ao meu, muitas e muitas vezes, eu gostaria de ter a intimidade de Jesus na minha vida. Aquela intimidade onde ele apenas em um olhar, ele sabia exatamente o cenário, ele sabia exatamente a ação, ele sabia exatamente o que devia ser feito. Se a pessoa precisa apenas de um toque, se a pessoa precisa de uma lição, de uma palavra, se a pessoa precisa que expulse um demônio dela, eu gostaria de ter essa intimidade que Jesus tinha. Ele era o próprio Deus, eu sei disso, mas nós cremos no Senhor que foi 100% homem, 100% Deus. A humanidade de Jesus também estava ali. Mas quantas e quantas vezes na minha vida eu pedi isso a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sei aqui o que fazer diante dessa situação. Mas o Senhor há de derramar sobre mim e sobre você, meu irmão e minha irmã, intimidade nesse relacionamento. Intimidade, irmãos, eu e você sabemos, quando nós temos amigos íntimos, nós sabemos como agradá-lo, nós sabemos como melhorar essa amizade, nós sabemos. E por quê? Porque essa relação é íntima, essa relação é próxima, essa relação dificilmente ela é distante. Uma relação íntima é uma relação que flui naturalmente, uma relação de proximidade. E como nós alcançaremos isso como família? Deus nos convida a caminhar, a andar próximos a Ele, e mais, nessa caminhada próxima, Deus nos convida a buscarmos a santidade. Amém, meus irmãos? Na história de Timóteo, a gente repara o impacto, esse impacto histórico da sua mãe e da sua avó na vida dele. Olha o que Paulo escreveu para ele, isso está lá em 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 14 a 17. Ele fala: Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foras inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí, depois disso é que ele completa: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão e minha irmã, o primeiro chamado do Senhor para mim e para você é: ande com Deus, ande com Deus. Ande com Deus. Isso, irmãos, não está simplesmente em você passar a frequentar os cultos. Não está em simplesmente você, eu não estou indo no PG, vou passar aí no PG. Não é isso, é mais do que isso. É fazer do seu lar, é fazer da sua família, o seu lar ser um lar honrado, ser um lar onde a palavra do Senhor é obedecida, fazer da sua família uma família honrada diante do Senhor, é começar a agir como Deus espera que você haja. Porque, infelizmente, irmãos, o papel que nós muitas vezes assumimos é o seguinte: vá lá, minha família, vá lá, meu filho, isso mesmo, vai lá, participa da UPA mesmo, meu filho, vai lá que vai ser bom para você, junta lá com a Luma é uma bênção, vai lá, vai, mas eu não vou, eu fico por aqui porque eu tenho muitos afazeres, eu fico por aqui porque eu estou cansado, eu fico por aqui porque eu tenho N questões para resolver. E é dessa forma que a gente se porta. Quando os nossos filhos crescerem, quando os nossos filhos assumirem a família deles, o que eles vão fazer? O mesmo. Eles vão fazer o mesmo.
Você certamente já ouviu que famílias fortes fazem igrejas fortes, não é isso? Essa é uma frase muito comum aí no crentez, para quem caminha, né, na igreja, sempre a gente ouve isso, e isso é uma verdade. Mas, infelizmente, há um número crescente de famílias que têm se afastado de Deus, que já não caminham com o Senhor da mesma forma, não buscam mais intimidade com Deus, ou seja, famílias que se tornaram riachos assoreados, riachos praticamente secos, sufocados pelo acúmulo de coisas dessa vida, pelo acúmulo de coisas desse mundo. Infelizmente, essas mesmas famílias muitas vezes se queixam da frieza do rio, da frieza da igreja, da falta de vida no rio, da falta de vida na igreja, sem perceber que a sua própria ausência contribui para o enfraquecimento do todo. Famílias que não estão presentes, que não servem com amor o seu próximo, que não servem com amor para a causa do Senhor, que não ofertam, que não têm gratidão e não se portam com gratidão do Senhor para ser bênção na vida do seu próximo, que não gritam, que não se portam como antigamente, no vigor de dizer eu sou do Senhor e a minha casa é do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você pare de dizer que antigamente o nosso rio tinha mais peixe. Eu espero o dia para que a gente torne esse dia real aqui. Nunca houve tanto peixe no nosso rio, porque nós temos famílias fortes, os afluentes desse rio fazem essa família na fé ser um rio de bênção na vida da nossa comunidade, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos missionários que estão lá longe. Nosso rio traz vida, o nosso rio é vivo, nós somos afluentes vivos e louvado seja o Senhor por isso. Meu irmão, o vigor desse rio depende do compromisso desses afluentes. E você e a sua casa é um desses afluentes. Uma igreja viva é uma igreja onde famílias fluem do Senhor. E quando cada lar se dedica no seu dia a dia à oração, quando cada lar no seu cotidiano se dedica à leitura da palavra, à edificação dos seus filhos, à edificação do casal, ao serviço ao seu próximo, essa igreja naturalmente vai se tornar um manancial poderoso, capaz de saciar a sede desse mundo e capaz de dar glórias a Deus. Amém? Portanto, meus irmãos, famílias que caminham com Deus, famílias que são próximas ao Senhor, apontam o caminho do reino. Elas avançam o reino do Senhor. Agora eu quero que nessas palavras você entenda elas e faça um balanço da sua vida. Meu interesse de coração é para que você mesmo assim, de uma forma muito sincera, você não faça um balanço do seu próximo, mas da sua vida. Como é que você tem sido? De 0 a 10, que nota você se daria na forma como você tem buscado a presença do Senhor na sua casa, na sua família? Como é que isso tem acontecido? De 0 a 10, dê uma nota sincera a você. Aos pais, que tipo de igreja nós temos mostrado aos nossos filhos? Como é que você tem mostrado ser igreja aos seus filhos? Eu desejo de coração que a gente faça um balanço sobre isso. Avancemos aí no nosso texto, irmãos. Versos 2 e verso 7. Olha o que diz lá, do nosso texto principal. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Estabelecerei, o verso 7, a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. O segundo ponto que eu quero avaliar com você aqui é que famílias da aliança são chamadas para abençoar as
próximas gerações. Famílias da aliança são chamadas a abençoar as próximas gerações. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos notar que o reino de Deus, ele vem sendo construído e ele vem sendo consolidado através das gerações. A promessa que foi feita para Abraão, ela não se limitava somente a ele, né? Nós vimos aqui isso, que Deus já tinha em vista a descendência dele. Deus já tinha em vista, dentro dos seus planos, as gerações futuras. A família, portanto, é uma ponte entre o que Deus começa em nós e o que Ele deseja fazer nas gerações que virão. Vou repetir isso aqui. As famílias são uma ponte entre o que Deus começa em nós e o que Ele deseja fazer nas próximas gerações. Isso significa que o nosso compromisso com Deus, ele não deve ser algo isolado, ele não deve ser algo privado ou represado, estancado só para uma geração. A aliança com Deus, conforme diz no verso 7, que nós acabamos de ler aqui, ela tem um caráter perpétuo, que visa os filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. A missão da família da aliança é ser um canal de bênção que transborda, que transmite fé, que comunica os valores eternos, que forma discípulos dentro das suas casas. Isso que aconteceu com Abraão. Foi assim com Isaac, não é assim que nós falamos? Jacó, José. Foi assim com Moisés, quando ele foi preparado pela sua mãe, mesmo em tão pouco tempo. Foi assim com Josué, que mesmo não sendo filho de Moisés, mas tinha alguém, um líder apontado pelo Senhor em quem se espelhar. E isso também nós fazemos aqui na família da fé. Foi assim com Timóteo, quando ele foi forjado pela sua avó, pela sua mãe, ao longo das suas gerações. Famílias aliançadas com Deus, elas não vivem somente para si, mas para o impacto que elas terão, tanto na vida dos nossos, quanto nas futuras gerações. Se você crê nisso, diga amém. E, infelizmente, irmãos, é triste quando a gente pensa, como pais, por exemplo, no bem-estar apenas dos nossos filhos. Nós, infelizmente, esquecemos de algo que tem o maior valor, que é de deixarmos uma herança verdadeira, que é de deixarmos uma herança espiritual para os nossos filhos, para a nossa casa. Eu não estou dizendo aqui que quando nós deixamos uma herança para os nossos filhos, uma herança material, que isso é algo de ruim, não. Pelo contrário, a própria Bíblia diz isso, né? Tem um provérbio que fala sobre isso. Mas nós queremos deixar os nossos filhos estáveis financeiramente, queremos deixá-los com um bom estudo, preparados para serem bem-sucedidos nesse mundo, queremos que eles estudem nas melhores escolas, né? Queremos que eles encontrem na sua caminhada profissional as melhores vagas. Esse é um desejo válido e bom do nosso coração. No entanto, à luz da palavra, nada é mais importante do que ensinar aos nossos filhos sobre o temor de Deus. Nada é mais importante do que nós sermos exemplos reais de fé na vida dos nossos filhos. Nada é mais importante do que darmos o bom testemunho para eles. E observe que esse texto ele fala de uma aliança perpétua, não é isso? Ou seja, Deus deseja que os filhos da aliança, a nossa geração futura, Deus deseja que esses filhos o sigam. Deus deseja também que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos o sirvam, o conheçam de perto. E nós não podemos, irmãos, transferir essa responsabilidade para mais ninguém. A responsabilidade da formação espiritual dos nossos filhos não são dos nossos professores da EBD, não é do pastor da igreja, não é dos presbíteros, não é dos diáconos, não é da tia que desce com eles para ali. A responsabilidade da formação espiritual dos nossos filhos
é nossa, é dos pais. E se eu sou pai, se eu tenho alguém responsável, essa formação eu tenho que fazer questão de dá-la e levá-la para minhas futuras gerações. Essas formações, esses posicionamentos, eles têm tudo a ver com missão, eles têm tudo a ver com família. Em Deuteronômio, ainda lá no comecinho, quando Moisés ditava as leis e direcionamentos para o povo de Israel, palavra do Senhor direta por meio de Moisés, no capítulo 6, Deuteronômio 6, nos versos 5 a 9, olha o que ele diz lá, e eu vou ler na linguagem NVT, que é a nossa linguagem aí mais cotidiana, né? Linguagem, inclusive, da nossa leitura bíblica anual, que a gente tem feito aí com o grupo da igreja. Olha o que diz lá: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te ordeno. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre nas suas mãos, prenda na testa como lembrança, escreva nas batentes das portas da sua casa, nos seus portões. Ou seja, torne a palavra do Senhor comum no seu dia a dia e faça disso um relacionamento entre você e os seus filhos. É isso que Deus nos convida a fazer. E mais ainda, quando a gente avança nessa leitura, a gente vai até o verso 18, e olha o que diz lá: façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. O que eles ansiavam aqui não é a terra celestial que nós ansiamos hoje, mas é um paralelo disso. Era a terra prometida ainda. A terra prometida que o povo demorou mais tempo para entrar. E demorou por quê? Por causa da infidelidade. Da mesma forma hoje, de forma paralela a esse texto, nós ansiamos a entrada na terra prometida que o Senhor nos deu. E o que nós temos que fazer? Tornar a palavra do Senhor cotidiana na vida dos nossos filhos e na nossa vida. Deus nos chama como pais e mães a viver uma vida na nossa casa de intencionalidade. Intencional. Eu faço as coisas de forma intencional. Antes de orar, antes de que meus filhos durmam, eu oro com eles e oro de forma intencional. Eu peço pela vida dos irmãos que estão precisando na igreja, eu peço pelos missionários da igreja. Antes de dormir eu faço isso. Antes de almoçar eu leio a palavra com eles, de forma intencional. Nós fazemos uma reunião na nossa casa, nós paramos de forma intencional. Eu coloco versículos na minha casa para que a gente, além de decorar, traga também um conteúdo. Faço isso de forma intencional, ou seja, torno a palavra do Senhor algo comum na minha casa. Deus nos chama a servir a Deus como família, e não apenas na nossa fé isolada. E eu faço uma pergunta a você aqui, e essa pergunta eu já fiz algumas vezes, mas eu sempre toco nisso porque isso é muito caro no meu coração. Quando a gente olha para os nossos antepassados, qual deles você dá mais valor? Grave aí os seus antepassados. Você fala assim: eu gosto muito do meu avô. Meu avô foi uma pessoa muito especial na minha vida, porque ele ganhou muito dinheiro, ele deixou uma baita herança para nós, e hoje a gente vive de forma confortável. Ele não dava muito atenção para a gente não, entendeu? Mas era um empresário tão bem sucedido que a gente vive confortavelmente hoje. É essa pessoa? Ou você vai falar o seguinte: eu guardo uma memória do meu avô porque ele era um homem de Deus. Ele era crente. Quando as pessoas se aproximavam dele, ele dava uma palavra sábia para essa pessoa. Eu lembro nos conflitos familiares, quantas vezes o vô chamava os filhos e apaziguava e dava palavras de repreensão. Qual desses é que a gente dá valor? Eu sei que é o segundo. Eu sei disso. Eu sei que no seu coração, sabe por quê? Porque esse primeiro, bem-sucedido, o que trabalhou a vida inteira e foi muito ocupado para dar atenção à sua família, ele nem é lembrado. Essa é a verdade da vida, irmãos.
Essa é a verdade da vida. Aqueles que querem ser lembrados e que querem ser lembrados de uma forma positiva para as gerações futuras foram aqueles que não perderam o seu curso na vida correndo atrás das coisas desse mundo. São aqueles que deram valor por um legado eterno, foram aqueles que investiram em uma herança de eternidade. São eles que ficam na memória. No fim das contas, quando a gente olha para esse cenário daqueles que virão e o que eles pensarão de nós, a pergunta que eu te faço é: que herança então é a mais valiosa? Uma herança de fé, uma herança de valores, uma herança de honra ou uma herança de coisas? Quando nós olhamos para a herança de coisas, o que nós comumente vemos, infelizmente, são brigas egoístas, não é isso? Não por acaso, pessoas com renome, aqui pelo mundo afora, quando elas morrem, é comum que as famílias entrem num conflito de quem vai herdar o quê, de quem vai fazer o quê, que parte vai ficar para cada um. Ou seja, essas heranças não costumam deixar tantas boas memórias assim. Muitas vezes causam mais divisão do que união. A herança mais poderosa que um pai pode deixar para um filho é o exemplo de fé e compromisso com Deus. E talvez, quando eu falo isso para você aqui hoje, você, infelizmente, tem uma herança quebrada. Uma herança de um pai ou de uma mãe que não deixou esses valores para você. Pelas estatísticas comuns do nosso Brasil aqui, provavelmente no nosso público aqui temos várias pessoas aqui que não cresceram com seus pais. Isso é comum, provavelmente. Essa palavra alcance um de vocês aqui e não é por adivinhação, nada disso, é por estatística comum. Mas a pergunta que nós fazemos hoje, e a partir de agora, um bastão nas nossas mãos, que herança nós deixaremos para a nossa posteridade? Reflita comigo, que valores você tem construído na sua casa hoje? Qual legado espiritual você tem investido? Tem feito os seus depósitos de fato? Responda sinceramente na forma como você adora o Senhor hoje. A sua fé, ela vai ser multiplicada na sua descendência ou ela está sendo interrompida com os seus posicionamentos de hoje? Responda sinceramente isso para você. A partir do seu ponto, chegou o seu momento. E aí, a partir daí, você está estancando esse canal de bênção ou você... Não, estou tranquilo, está indo bem. Está indo bem, certamente meus filhos vão dar seguimento a isso aqui. Pais, avós, tios, irmãos e irmãs mais velhos, eu quero falar com muito carinho para você essa noite. Você tem influência, então, em nome de Jesus, aproveite essa influência para a glória do Senhor. Aproveite essa influência para apontar o caminho. Mostre com as suas palavras e atitudes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aproveite essa sua influência para formar discípulos, ensinando com paciência, ensinando com amor os mandamentos do Senhor. Transmita o Senhor na sua família, na sua casa com sabedoria. Incentive os seus à fé, a buscar a fé. Incentive a eles a uma vida de fidelidade. Incentive eles com o seu exemplo para que eles também se tornem homens e mulheres que deem um exemplo nas futuras gerações. Família e reino, elas caminham com uma relação íntima. Famílias da aliança são chamadas a andar com Deus. Famílias da aliança são chamados a abençoar as próximas gerações. Mas eu quero avançar com você ainda até o verso 8, do verso 6 ao verso 8 do nosso texto inicial. Olha o que diz lá. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis que procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. No decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência.
Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A terceira lição que eu quero destacar com você aqui hoje é que famílias da aliança cooperam com o avanço do reino de Deus. Nós falamos que as famílias da aliança são chamadas a andar com Deus, famílias da aliança são chamadas a abençoar as próximas gerações, e famílias da aliança cooperam para o avanço do reino de Deus. A aliança de Deus com Abraão, ela não era uma bênção apenas pessoal. Nós já vimos isso daqui, que ela se estendia também para os seus familiares. Só que se você reparar nos versos que nós lemos aqui, você vai notar que essa aliança também, ela é uma convocação. Se você reparar o que nós lemos aqui, essa aliança convoca Abraão para uma missão. Repare aqui que ele fala que de Abraão viriam reis, nações e um povo que abençoaria toda a terra, certo? Nós lemos isso aqui. Ou seja, família é o primeiro campo missionário, mas também é a base para a expansão do reino de Deus. Eu tive o privilégio, no domingo passado, nossa gente, eu já estou chorão, e no domingo passado eu chorei para mais de metro. Na parte da manhã eu estive na igreja da irmã aqui, da irmã Sandra, mas na parte da noite eu fui pregar na igreja da minha infância, da minha infância, a igreja que eu cheguei com 5 anos de idade, e igreja que meu pai foi pastor pela primeira vez. Meu pai se tornou pastor, e ele foi o primeiro pastor dessa igreja. E eu voltei lá, essa igreja estava comemorando 40 anos. E eles me chamaram para pregar nessa comemoração. E, nossa, imagina como foi aquele menino de 50 anos voltar agora com 45 e chegar nessa igreja e ver com alegria aquilo que Deus fez ali. E a gente foi rememorando coisas assim que falaram muito caro no meu coração. Eles leram as histórias, algumas atas, e eu fui o primeiro presidente de UCP daquela igreja. Da primeira UCP, eu fui o primeiro presidente. E mais ainda, no primeiro ano dessa UCP, eu fui o primeiro pregador, e uma criança que pregou no culto à noite, domingo. Foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu tinha 8 anos de idade e eu preguei nessa igreja, que eu preguei depois de tantos anos de novo. E, irmãos, isso tem um valor que a gente não consegue pagar. Isso tem valor demais. Eu não tinha a menor noção do que Deus faria na minha vida a partir de passos tão simples. Onde eu quero chegar é que às vezes nós tomamos passos simples. A gente estava aqui falando sobre um ministério que hoje é tocado pela Carol, um ministério de evangelismo. E Deus colocou no coração dela, o ministério de evangelismo o que é evangelismo? Para todos. Evangelismo é que você caminhe no caminho de levar a palavra do Senhor para outros. E uma estratégia que Deus colocou no coração dela é que um dos pontos que ela vai atacar junto com a sua equipe são as crianças. Uma oração nossa, e inclusive um projeto que a gente tentou fazer, mas não conseguiu inicialmente fazer aqui na igreja, porque faltavam recursos humanos. E pelos caminhos que o Senhor fez, ela está começando esse trabalho. E às vezes a gente olha as crianças aqui orando, né? Aqui à frente. Elas oram aqui na frente, pedem para orar hoje, e a gente não tem noção o que são os pequenos começos, as primeiras sementes que são lançadas. A gente não tem noção do que isso pode reverberar. No final desse culto, eles chamaram e eu tive o privilégio, como eu fui lá pregar, eu tenho contato com alguns amigos até hoje, desse tempo que a gente congregava. Alguns foram para outras igrejas e a gente pôde reunir um pequeno grupo daquela UCP. E eles chamaram para a gente, falaram, agora vem cá, vamos cantar daquela vez, igual vocês cantavam. Irmãos, eu chorava mais de metro. E vendo aquilo, os pequenos começos, a gente viu o pequeno começo daquela igreja. Deus me trouxe a memória de uma forma muito clara. A primeira vez que eu pisei naquela igreja pequenininha, uma igreja que tinha bancos sem encosto. Aqueles bancos com pé de bandeirinha, sabe? Aqueles bancos antigos de madeira, assim, compridos. Quando a gente chegou lá, era isso, a igreja. Um pequeno lugar, um terreno grande, uma casinha no fundo e uns banquinhos.
E hoje essa igreja é uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja grande, um grande templo construído, um baita salão na frente. O antigo templo hoje é apenas uma pequena cozinha, vejam só, hoje. E a gente não tem noção de quantas pequenas sementes que foram lançadas ali e foram germinando para a glória do Senhor. E como é bom a gente ver isso. Como é bom a gente ver isso. Quando Deus abençoa a família, meu irmão e minha irmã, é para que ela seja bênção também na vida de outras. E quando a gente lê o trecho que a gente acabou de ler aqui, olha o que, quando eu falo que essa promessa de Abraão também era uma convocação para uma missão, olha o que diz lá no verso 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das gerações. Ou seja, ele falou assim, guarda minha aliança, guarda essa aliança aqui, valoriza essa aliança, age de acordo com essa aliança, caminha de acordo com essa aliança. Repare que na descendência de Abraão, que ele prometeu que ocuparia a terra, né? Isso também traz para o próprio Abraão uma responsabilidade de viver os valores desse reino, de manifestar os valores desse reino, a glória de Deus, onde eles estiverem. Mais ainda, a história de Abraão, ela seguiu. E quando a gente fala que essa descendência, e quando a gente olha a palavra descendência, ela no original, diferente do nosso português, que trata como descendência uma palavra única, seja um ou seja mil, né? A gente fala de um filho e um descendência, né? A gente vai nomear como descendência. Mas ele, no hebraico, ele coloca em singular. Ele fala de um descendente, tá? É como se falasse isso, um descendente. E por que, né? Deus falaria isso, ó, vai vir aí um descendente que a partir dele, dessa descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Essa é a ideia desse texto. Nós vemos em Cristo que essa foi a promessa cumprida do Senhor por meio de Abraão. Quando a gente lê em Gálatas, no capítulo 3, no verso 29, a gente vê essa explicação de Paulo falando sobre isso. E ele fala assim que todos que estão, então, unidos por meio de Cristo, são feitos filhos de Abraão. Ou seja, todos os que são salvos por Cristo, eles são parte dessa aliança que Deus estabeleceu por meio de Abraão. Ele diz lá, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Isso significa que o chamado missionário da igreja é para todo aquele que vive a aliança com Deus, inclusive as suas famílias. Então, meus irmãos, caminhando para o fim dessa breve reflexão aqui, como é que a sua família ela tem cooperado para o avanço do reino? Deixa eu te fazer uma pergunta sincera aqui. Será que você tem sido um usuário do reino? Ou você tem feito movimentos, tem se posicionado de forma a abençoar outras famílias? Como é que você e a sua família têm usado os recursos, o tempo que Deus tem te dado, os dons e talentos que Deus concedeu a vocês? Uma família que vive para o reino é uma família viva. Vou repetir. Uma família que vive para o reino é uma família viva. E a gente vê isso daqui. A gente vê isso. E uma igreja repleta de famílias vivas, e meu irmão e minha irmã, é uma igreja imparável. É uma igreja que avança. É uma igreja que leva o reino do Senhor, avança o reino do Senhor até os confins da terra. Se você crê nisso, diga amém. Irmãos, esse é o nosso primeiro domingo do mês da família e nós somos confrontados através dessa palavra de coisas que a gente não pode ignorar. Que as nossas casas, as nossas famílias, elas foram construídas por Deus para fazer algo muito maior do que apenas buscar conforto, estabilidade e realizações pessoais.
Nós fomos criados para ser afluentes do Senhor. Nós fomos criados para sermos afluentes vivos desse rio de Deus, na vida não só daqueles que estão à nossa volta, mas daqueles que virão, daqueles que beberão dessas águas. Nós somos chamados a levar esse rio adiante, e que esse rio seja caudaloso, que esse rio seja forte, que esse rio traga vida para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos?